Eu conheci recentemente o canal do Caio Modesto. Tô vendo devagarinho os vídeos aí. Este vídeo aqui, embora provavelmente eu faça algumas reflexões, questionamentos sobre a própria crença do Caio, eu faço isso com todo respeito. Caio, não te conheço direito e tal, mas você vai ver que geralmente aqui no canal eu estou trazendo mais reflexões, construções em cima daquilo que as pessoas que eu coloco aqui na telinha, disseram, fizeram para a gente pensar sobre alguns assuntos. Então, eu vou ficar aqui no nível mais das ideias, porque o Caio trouxe alguns trechos do Pablo Marçal para a gente conhecer, e é interessante porque aqui é a perspectiva de um cristão sobre aquilo que Pablo Marçal vem dizendo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Não vou concordar com tudo que o Caio disser, mas mais uma vez, farei isso com todo o respeito do mundo, Caio. E vou continuar vendo seus vídeos aí para conhecer o seu trabalho. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo completo, porque eu acho que é a partir daqui do quinto minuto que as coisas ficam mais interessantes. E é isso aí. Bora ver então o que o Caio tem a dizer sobre uma suposta seita antibíblica de Pablo Marçal. Que história é essa, hein? Seria Pablo Marçal um pseudo-cristão? Então, quando eu venho aqui falar sobre essa verdade, eu estou enfatizando a verdade que é absoluta e não a verdade que é relativa, conforme o Pablo Marçal ensina por aí. E para mim, a ideia do Pablo Marçal sobre as pessoas que criticam ele é uma ideia muito sectária, ou seja, parece uma seita. Se você está dentro da seita, ok, meu amigo, você é meu irmão, mas se você está fora, você é inimigo. E o interessante é que o Pablo Marçal, ele se define como evangélico ou cristão, mas ele não defende alguns princípios básicos. Lembrando que uma seita, normalmente, ela age de 4 maneiras usando as 4 equações matemáticas. Nós temos a adição. Uma seita sempre adiciona algo acima da Bíblia. E é por isso que eu falo que o pensamento do Pablo Marçal é sectário quanto às escrituras e também os métodos que ele usa. Ele disse que os homossexuais não irão para o foguinho, tá? Isso é. Antes de a gente chegar aqui nesse assunto da homossexualidade, só para explicar para vocês que o conceito de seita não é um conceito consensual na academia, entre os acadêmicos, pesquisadores. Existem diferentes definições de seita e o Caio Modesto está dando uma definição que ele deve ter estudado a partir de algum autor e está tudo bem. Mas no nosso curso Psicologia das Seitas, lá no Instituto Ponto Azul, a gente adotou uma perspectiva de entender um grupo como altamente sectário na medida em que ele controla de forma abusiva o comportamento de seus membros. Então, quanto mais o grupo, por meio de suas lideranças, é controlador, controla suas decisões na vida amorosa, na vida financeira, no lazer, o que que você pode ouvir de música, de filme, com quem você se relaciona e assim por diante, muitas vezes até em aspectos do trabalho. Quanto mais há esse controle, maior é o nível de sectarismo daquele grupo. Nesse sentido, todo grupo religioso, toda religião tem algum nível de sectarismo. Algumas religiões são altamente sectárias ou fortemente sectárias e outras são fracamente sectárias. Os autores podem, de repente, sugerir, alguns autores, que a gente vai chamar de seita aquela religião que é fortemente sectária. Mas tem autores que preferem só pensar nesse espectro, nesse contínuo, em vez de classificar como seita ou não seita, uma religião pode ser estudada, analisada a partir do nível de sectarismo que ela apresenta por meio de suas lideranças, dependendo do nível de controle sobre a vida dos fiéis. Essa é a perspectiva que a gente adotou no curso Psicologia das Seitas, lá no Instituto Ponto Azul. Inclusive, o curso está gravado lá e quem chegar agora e se tornar membro do IPA, sempre tem um link aí embaixo, vai poder assistir a todas as aulas que foram bem massas. Voltando aqui ao Caio, bora lá. Porque a Bíblia nos diz que realmente, se não houver arrependimento, isso vai acontecer. É essa a verdade que John Hus estava defendendo e mataram ele por causa disso. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação, existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você tá falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Não falo por religião, tá bom? Eu acho que eu assisti esse vídeo inteiro aqui do Caio, então eu não sei se eu estou tendo uma criptomnésia, né? Algo que ele já comentou lá na frente e que está vindo aqui. Mas eu me lembro de Paulo e eu li vários livros da Bíblia. Não li a Bíblia completamente, mas eu li
alguns livros da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamentos, e Paulo diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Tampouco os alcoólatras, tampouco os mentirosos, eu acho que ele coloca também, e assim por diante. Talvez Pablo estivesse tentando dizer, fazendo aqui uma interpretação mais caridosa, ou uma caridade interpretativa, eu acho que é a expressão que eu aprendi com os amigos da filosofia. Talvez ele estivesse tentando se referir a Jesus aqui, porque da boca de Jesus, pelo menos a partir do que ficou registrado, do que talvez ele tenha dito, e nem tudo que está na Bíblia retrata provavelmente o que Jesus disse, e quem fala isso são os historiadores, não é o Daniel Gontijo, estou só trazendo um pouquinho o que meus colegas da história do cristianismo dizem por aí. Tem coisa que é histórica na Bíblia, tem coisa que são mitos, incluindo nos evangelhos. Não é uma exceção ali o que a gente encontra nos evangelhos. Mas Jesus, de fato, não disse que quem é homossexual vai para o inferno. Então, se Pablo Marçal estivesse se referindo a isso, tudo bem, ele tem razão. Mas não sei se é sobre isso. Eu acho que ele vai fazer uma diferenciação entre aqueles que são salvos, aqueles que viverão no reino de Deus, alguma coisa assim. Vamos lá. Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra em um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer, na próxima geração, adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida: não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação. Desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. A remissão é almática. Então, a todo momento que você diz, não, a Bíblia não diz, e eu digo, e então, assim, para mim fica um pouco confuso, porque parece que há 3 destinos na concepção do Pablo Marçal. O destino que é o inferno, o destino que é a salvação, e o destino que é a salvação dentro do reino. Vocês entenderam assim também? Parece que ele diferencia aqui. Entre os salvos, haverá aqueles que entrarão no reino de Deus, que ganharão esse ticket, e os que não ganharão. Só que eu não entendi qual é a diferença entre uma coisa e outra. Porque, beleza, dá para entender o que significa ir ao inferno, ou ser eternamente castigado com esse ranger de dentes, com esse sofrimento infindável. Mas essa diferenciação que ele faz ali entre os salvos, aqueles que herdarão, e os que não herdarão o reino de Deus, para mim não ficou muito claro. O que é ser salvo sem herdar o reino de Deus? Será que o reino de Deus seria um lugar muito melhor, muito mais legal, que tem uma fronteira, que tem uma cerca, algo assim, muros, e você continuou vivendo ali? Você não está no inferno, mas você não está na parte mais legal da existência? Não sei. Não sei se o Caio vai explicar isso. Eu acho que eu assisti esse vídeo completo, mas se ele explicou, não me lembro. Vamos ver. assim e pronto, opa, você se tornou sectário. Então é uma adição. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o comportamento humano e a sua natureza. O apóstolo Paulo... Ele está dizendo aqui no entendimento dele sobre o que é seita, que é quando, ou um dos sinais pelo menos, esse líder religioso, essa pessoa, adiciona algo ao texto. Não está no texto bíblico e Pablo está falando umas abobrinhas. Eu acho que essa é a interpretação dele, portanto, Pablo está tendo um comportamento sectário aqui, desviando do que seria a palavra de Deus, tá? E aí eu acho que ele vai entrar na questão da homossexualidade agora. Vamos lá, Caio. Diz em Romanos capítulo 1, do versículo 26 até o 27, que o homem e a mulher, eles iriam mudar a sua natureza sexual, ou seja, cometendo imoralidade, unindo com pessoas do mesmo sexo. Isso daqui, gente, é o homossexualismo. E não pode, porque é algo que vai contra os princípios bíblicos. Isso é muito claro. Porém, para o Pablo Marçal, essa verdade bíblica, ela é relativa. Depende muito de quem está lendo. E ele usou uma passagem de Apocalipse que também, na verdade, enfatiza que não somente os homossexuais irão para o foguinho, mas também os adúlteros, os fornicários, os idólatras. Então, é uma categoria muito grande. Então, não é apenas um grupo específico. Agora, dizer que isso daqui não é verdade e a visão que nós temos sobre isso é uma visão muito religiosa, opa, daí você está contrapondo os princípios bíblicos. E a segunda equação matemática
problemática é a subtração. Um grupo religioso que é uma seita sempre tira algo da Bíblia ou da pessoa de Jesus. Se você olhar, por exemplo, alguns vídeos do Pablo Marçal, a todo momento parece que ele se iguala com a pessoa de Jesus quando ele começa a ensinar algumas coisas diante dos seus métodos que são infalíveis. Ele já fez um vídeo dizendo que era maior que Salomão, inclusive indagando a inteligência de Salomão. Então, sabe, parece que ele tira algo da Bíblia. Ou Salomão. Antes da gente chegar nessa parte aqui de Salomão, deixa eu fazer um comentário. Eu acho, cara, eu tô falando de quem tá de fora aqui, mas meus colegas historiadores e alguns teólogos também têm, às vezes, posicionamentos nessa linha, de que dá para você extrair da Bíblia várias interpretações. Muitas passagens bíblicas se contradizem, inclusive. Você vê algumas igrejas adotando, a partir de certos trechos do Antigo Testamento, alguns costumes, algumas regras, e outras deixando aquilo de lado. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia não trabalham aos sábados, porque existe base bíblica para esse tipo de regra, de proibição. Ao passo que a maior parte dos cristãos acaba deixando essa parte de lado. Você encontra no Antigo Testamento, e pelo menos ali em Paulo, essas referências à homossexualidade como algo abominável, pecaminoso, e pessoas que são homossexuais não herdarão o reino de Deus. Mas se você faz um recorte mais de Jesus, ele não problematiza isso. Ele não coloca a homossexualidade como um problema a ser evitado, algo que vai te impedir de herdar o reino de Deus. Então, depende muito do recorte que você faz da Bíblia. Ah, Daniel, mas tem que saber ler a Bíblia da forma correta. E quem lê a Bíblia da forma correta? Será que os autores dos textos bíblicos tinham um fio condutor que fez com que eles escrevessem aquilo de uma forma coerente, refletindo a vontade de Deus, ou aquilo que Deus de fato queria que conhecêssemos? Essa é uma premissa adotada por muitos teólogos, por muitos líderes religiosos e pelos próprios cristãos leigos, a ideia de que as escrituras foram inspiradas por Deus e de alguma maneira a gente consegue compatibilizar tudo que está ali, deixar para trás o que não interessa mais, aproveitar o que é interessante hoje em dia. Então existe esse tipo de expectativa, de crença por parte de muitos cristãos, mas é uma questão de fé. Nenhum deles consegue provar que as escrituras foram inspiradas por Deus, retratam essa vontade divina e assim por diante. E, na verdade, nós temos muitas evidências do ponto de vista arqueológico, histórico, de que os autores daqueles textos nem imaginavam que eles seriam compilados no livro que a gente chama de Bíblia e estavam resolvendo problemas de suas pequenas comunidades daquela época. Muitos acreditando que estavam em contato com Deus, outros nem tanto assim. Então, assim, é um pouco complicado você defender essa perspectiva de uma inspiração divina das Escrituras e ter um jeito certo de ler a Bíblia, e na minha igreja a gente tem um jeito certo, hein? É um pouco complicado isso aí. Os historiadores, então, problematizam muito isso. Bart Ehrman, no livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, Quem Mudou a Bíblia e Por quê, bem como no livro Como Jesus se Tornou Deus, traz um pouco dessas questões, desses questionamentos, conta um pouco a sua própria história como um ex-evangélico, alguém que teria renascido em Cristo e acabou, né, a partir de seus estudos de exegese, seus estudos da crítica textual, da história da Bíblia, revendo essa sua posição, concluindo que não dá para a gente concluir que aquilo ali, ou pelo menos não tem muita base razoável de que os textos foram inspirados por Deus. Então, são pessoas comuns que lideravam certas comunidades, tentando resolver certos tipos de problema ali, alguns que acreditavam estar em contato com algum tipo de divindade, outros que não acreditavam nisso, e assim por diante. Fora vários problemas do ponto de vista histórico que a gente tem nas escrituras. Muitas coisas são interpretadas ali como profecias, mas na verdade eram descrições de coisas que estavam acontecendo naquele momento histórico.
naquele período em que tudo foi escrito, inclusive o próprio Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. No nosso curso História da Bíblia, a gente tem algumas aulas dos professores historiadores trazendo essa perspectiva acadêmica mais crítica sobre os textos bíblicos e não uma perspectiva teológica em que você parte do pressuposto de que Deus existiu e inspirou as escrituras para tentar entendê-las. Você olhar para as escrituras pelas lentes da história é outra perspectiva, te dá uma outra contextualização política, cultural do que estava acontecendo com aquelas pessoas naquele período. Para que aquele texto foi escrito? Com qual finalidade? Por quem? E vocês vão ver que gente, é extraordinário. Por exemplo, os evangelhos não foram escritos pelos discípulos de Jesus. As pessoas acreditam, é isso que a gente aprende na igreja, é isso que eu aprendi quando eu era católico, mas não há evidência histórica de que isso aconteceu, e pelo contrário, as evidências apontam na outra direção. Tanto do ponto de vista temporal, quando os textos foram escritos, por exemplo, o Evangelho de João foi escrito provavelmente no final do primeiro século, até o ano 20, mais ou menos, ou 30 do segundo século. Gente, vocês acham que João viveu cento e tantos anos para escrever em grego? Porque os evangelhos foram escritos em grego e não em aramaico, que era a língua de Jesus e seus discípulos, que muito provavelmente eram analfabetos. Quem diz isso? Os historiadores, não é o Daniel aqui. Você encontra isso nas igrejas? Não encontra, porque na igreja você encontra pessoas de fé, pessoas que acreditam não em um Jesus histórico, a partir daqueles estudos dos historiadores que nos permitem chegar a certas conclusões a respeito da figura do homem Jesus, do profeta que acreditava que o fim dos tempos estava próximo, era iminente, e várias daquelas coisas que ele dizia iam ser testemunhadas por aqueles daquela geração dele. E essas coisas, inclusive, não aconteceram. Enfim, o problema das profecias, incluindo profecias de Jesus, é outro tópico interessante. Mas é uma visão muito diferente da Bíblia, quando você vai pelo olhar dos historiadores, em comparação de quando você vai pelo olhar dos teólogos, que pressupõem a existência de Deus e um Deus que teria se comunicado conosco por meio daqueles profetas, discípulos e assim por diante. Então, enfim, convido a todos aí para dar um pulinho lá no Instituto Ponto Azul, ver esse nosso curso História da Bíblia. Vai ter um segundo módulo agora, em outubro, Henrique Caldeira, o professor André Chevitarese, a professora Juliana Cavalcante vão dar novas aulas e vai ser massa demais. Então, bora com a gente nessa aí. E aqui, então, só para dizer, né, depois desse, desculpa, né, dessa super digressão, é que o Caio fala pelo olhar da teologia cristã. Ele fala como um cristão, com sua fé. E tá tudo bem, ele tem o direito dele. Não estou aqui para dizer que ele não tem esse direito. Só que eu, como um cético, eu, como um cara que confio na ciência, nos meus amigos historiadores, a gente tem um olhar bastante diferente sobre isso aí. E vamos ver então o que o Marçal disse sobre Salomão, né? Deixa eu voltar só uns segundinhos aqui. Bíblia. Ô Salomão, tu é o Salomão, só pode. O Salomão era neném, moço. Os cara fica doido. O Salomão tinha jato. O Salomão já acabou o piloto de helicóptero. O Salomão era neném. Para com isso. Você tá de brincadeira. O Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Ô, Adonde? O Salomão escreveu 3 livros. Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Eu escrevi 45. Não, o Salomão nunca amou a mulher. Eu tenho só uma mulher. O Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? O Salomão é um neném. Aqueles atributos que são dados Bem, né? Se vangloriando muito aqui, Pablo Marçal, né? Ainda mais colocando uma figura bíblica importante para muitos cristãos abaixo dele, né? No mínimo, bem. Qual é a palavra aqui? Enfim, julguem. Ou não julguem. a esses homens, o Pablo Marçal tira completamente e coloca nele. Gente, isso é muito visível em suas ministrações aí que ele faz. A todo momento ele tenta usar princípios bíblicos pra fazer com que as pessoas se sintam bem.
Sabe? Gente, a Bíblia não é pra isso. Gente, a Bíblia não é um livro pra você ter bem-estar ou até mesmo crescer financeiramente. A Bíblia é um livro que mostra sobre criação e redenção. Ou seja, o homem caiu no jardim do Éden, mas através da cruz nós temos redenção, salvação, justificação e regeneração através de Jesus Cristo. É pra isso que a Bíblia nos ensina. O Pablo Marçal usa a Bíblia de uma forma errada, tirando algumas coisas essenciais e aplicando da sua maneira. Isso daí, na verdade, é uma reinterpretação da própria Bíblia. E quem faz isso é herege. Eu fico imaginando o que ele pregou. Herege, olha só. O Caio tá. É um bom exemplo, né? Eu achei esse vídeo interessante do Caio de como alguns cristãos veem como Pablo Marçal traz Jesus, traz a Bíblia, o cristianismo, eu ia falar nas suas pregações, né? Nas suas apresentações, nas suas participações em podcasts, talvez também no seu canal. Acho que no canal dele tem também ele falando sobre Jesus. Tem uma galera que vê isso com maus olhos, que vê intenções aí não muito legais nesses movimentos. Naquela igreja onde ele falou um palavrão. Será que ele falou sobre vida financeira, sobre o bem-estar das pessoas ou pregou o evangelho? Porque se ele pregou o evangelho segundo a vontade dele, segundo as ideias dele, filosóficas, né? E não segundo aquilo que está escrito. E isso é perigoso. E a terceira equação matemática é a multiplicação. Se você perceber, no vídeo que eu mostrei anteriormente, onde ele fala sobre o homossexualismo, ele fala o seguinte, olha, os homossexuais, eles não irão para o foguinho, mas eles não reinarão. Ou seja, parece que essas duas coisas são antagônicas, o reino de Deus e salvação. Gente, isso não existe. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus reinarão juntamente com ele. Ou você é salvo, ou você não é. Então não existe essa coisa de, você é salvo, mas você não vai reinar juntamente. Pois é, esse ponto eu realmente achei esquisito na fala do Pablo Marçal, e eu tinha esse entendimento de que é tudo ou nada. Ou você é salvo e ganha o ticket para o reino de Deus, felicidade extrema e eterna, ou você vai encarar esse sofrimento infindável no inferno. Essa é a compreensão que eu tive de quando eu era cristão e é o que eu vejo os cristãos falando por aí normalmente. Esse meio do caminho aí eu também não conhecia. Com Cristo. Gente, isso não existe. E tem um autor que eu gosto bastante, chamado C.S. Lewis, que ele escreveu em um dos seus livros sobre a fé cristã, que é o seguinte, se você crê no cristianismo e você gosta apenas de algumas partes da Bíblia, então você não crê, na verdade, em Cristo, você crê em você mesmo. E quando ele tava falando ali naquele vídeo com o Carlinhos Maia sobre a homossexualidade, é tipo assim, olha, você pode ter fé, você pode crer em Jesus, mas a sua filosofia também vale. Então, você não vai reinar, mas você vai ser salvo. Então, ele está multiplicando a ideia de salvação. Ele está mudando completamente a soteriologia bíblica, dizendo que é assim que você tem que ser salvo e é dessa maneira que você tem que agir. A todo momento ele fala isso durante aquele vídeo lá que eu mostrei a vocês. Então, essa ideia de multiplicação é muito sectário. Ou seja, Cristo não é suficiente para libertar as pessoas do homossexualismo. Cristo não é suficiente para libertar as pessoas do alcoolismo ou até mesmo da prostituição. Parece que não. Ele adiciona algo a mais porque ele ensina filosofias vãs, que inclusive Paulo, ele vai contra esse tipo de ideia. O Marçal parece Um comentário aqui que eu não posso deixar de fazer. Na verdade, Caio, nós não temos evidências de que as pessoas deixam de ser homossexuais ou bissexuais e assim por diante. Não há evidência científica desse tipo de coisa. Na verdade, existe um trecho muito sombrio na história da psicologia por conta de tentativas de fazer essa mudança de orientação sexual de pacientes. E é um passado sombrio porque pessoas que colocaram fim à própria existência de tão traumática que foi a experiência de se recondicionar, entre aspas, tentar gostar daquilo que naturalmente não é o que mais agrada. Então, essa ideia de que por meio da fé as pessoas vão deixar de lado a homossexualidade, vão se tornar heterossexuais, cara, isso é uma ideia muito perigosa. A história da psicologia tem um trecho sombrio de tentativas de fazer essa mudança, e nós temos também um porão muito sombrio que ainda existe em igrejas cristãs que insistem nessa ideia de que a homossexualidade é uma coisa abominável, é ruim, e você, com muita fé, vai deixar de desejar pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero. Galera, não dá. A Igreja Católica, para quem está por fora, leiam o livro No Armário do Vaticano, de Frédéric Martel. Eu acho que eu deixei o link aí embaixo já para esse livro, que eu recomendo de vez em quando em algumas lives. Mostra o quanto boa parte dos padres é sexualmente ativa, é homossexual e sexualmente ativa.
O problema não é ser homossexual, tá, gente? Tá tudo bem. O ponto é que nem os padres que supostamente abrem mão de sua vida e tal para se dedicar à igreja estão ali. Ah, eu não tenho mais desejos, eu sou uma pessoa casta e estou bem com isso. A história da igreja mostra que isso não acontece, mesmo com aquelas pessoas mais devotas. Não rola. Vai continuar o desejo ali florescendo. E seria ótimo se a igreja, o cristianismo, acolhesse, mudasse de visão a respeito disso, porque as pessoas não estão fazendo mal a ninguém. Elas só querem amar como os heterossexuais. Não é gostoso, não é legal a gente se apaixonar, a gente se casar, a gente fazer amor, a gente constituir família. E tudo isso é possível àqueles que são homossexuais, ou bissexuais, ou trans, e assim por diante. Tudo isso é possível e essas pessoas só querem ser felizes. Assistam ao filme Orações a Bob, por exemplo. Tem vários filmes retratando o horror que é, a crueldade que é dentro de uma comunidade cristã muito conservadora, fundamentalista, você colocar a homossexualidade como pecado, como algo a ser superado, uma libertação que vai acontecer se você tiver fé suficiente em Jesus. Gente, foi mal, mas isso não vai acontecer. Não existe isso. Ah, mas eu já vi casos na igreja. Será? Será que não são aqueles casos bem questionáveis que a gente sabe que existem por aí? Eu falei mais cedo sobre o efeito Hawthorne. A pessoa finge que mudou, finge que melhorou para não constranger o líder religioso ou o terapeuta. Às vezes ela guarda para ela aquele desejo. Não há evidências científicas de que as pessoas deixam de ser homossexuais e passam a ser heterossexuais e coisas do tipo. Não dá, gente. Infelizmente, eu falo assim, eu não sou contra a religião, as pessoas têm o direito de ter sua fé e assim por diante. Minha esposa é cristã, minha sogra é pastora, meus pais são católicos e tá tudo bem. Mas tem crenças que, infelizmente, prestam um desserviço à sociedade, que condenam as pessoas em vida ao sofrimento. E uma dessas crenças é a de que a homossexualidade é um mal que precisa acabar. É uma coisa abominável aos olhos de Deus. Sinto muito, gente, mas eu não consigo entender como um Deus sumamente bom pode ser LGBTfóbico. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Vocês conseguem? Escrevam aí nos comentários. Como um Deus sumamente bom pode condenar ou pode abominar a preferência sexual? Dois adultos que não estão fazendo mal a ninguém, que só querem amar. Como isso pode ser ruim? E como isso pode existir sob os olhos de um ser tão poderoso e sumamente bom, que é essa noção de pecado a respeito da homossexualidade? Então, infelizmente, é uma das marcas mais sombrias da igreja, do cristianismo, sobre a sociedade. Tem coisa legal no cristianismo? Tem coisa legal no cristianismo. Jesus foi um cara legal. Eu fiz uma live recentemente aqui em que eu comentei a matéria sobre os ateus cristãos. Pessoas que encontram coisas bacanas no cristianismo, na mensagem de Jesus, mas infelizmente nem só de amor vive o cristianismo. Existe preconceito também. Preconceito este que está enraizado em formas de pensar o mundo e os seres humanos da antiguidade. Aí a gente tem que dar uma atualizada mesmo, porque o negócio tá feio. Tipo de filósofo moderno, porém com as suas próprias ideias sem fundamentos. E na quarta equação matemática nós temos a divisão. Parece que ele divide dois grupos. Tem o grupo religioso e tem um grupo cristão. E inclusive ele diz que cristianismo não é religião, sabe? É uma ideia muito assim, gente, pífia. Essa é a verdade. Então ele separa. Olha, se você acredita em mim e você gosta de mim, cara, você é dos meus. Agora, se você não é dos meus, opa, vamos dividir. Então, um grupo sectário ou uma ideia sectária pensa dessa maneira ou age dessa maneira. Se você está no meu clubinho, ok, você é um de nós. Agora, se você não está, você é meu inimigo. E é exatamente nesse... Eu concordo bem com o Caio nisso aqui. Em seitas ou em grupos altamente sectários, você vê muito essa divisão do nós versus eles. Aquelas pessoas são mundanas, são pessoas más, são pessoas perigosas. Não ande com aqueles. Essa dicotomia entre os bons e os maus, entre aqueles que são os nossos
e a gente tem que se proteger, a gente tem que andar só aqui com a gente e se afaste daqueles párias sociais e tudo. Essa é uma pegada muito comum de grupos altamente sectários. O Caio tá bem condizente com o que a gente estuda a respeito disso. Ponto aqui que os sectários separam os grupos. Olha, no nosso grupinho aqui, nós somos salvos, é nós que falamos sobre a Bíblia de uma forma certa, somente aqui tem a salvação, somente nosso pensamento é correto e ponto final. Fora disso, não existe igreja verdadeira, não existe isso ou aquilo. É claro que eu tô falando do pensamento mais eclesiástico, mas agora, voltando para o Pablo Marçal, essa ideia também está na sua mente, onde ele acha que somente ele é o dono da verdade e ninguém mais. Então ele pode, por exemplo, É legal isso aqui. Eu não conheço o Caio, né, gente? Eu tava falando para vocês que eu conheci hoje o canal dele, gostei, assim, de forma geral, da análise dele, ele trazendo essa reflexão sobre seitas e tudo. E é interessante, aparentemente ele não tem essa pegada de só na minha igreja, eu não sei qual é a vertente, a denominação cristã do Caio, mas a gente vê muito esse tipo de discurso. Só na minha igreja a gente tem a interpretação correta da Bíblia e só ali as pessoas serão salvas. Parece que ele é mais flexível nesse aspecto, que eu acho uma coisa muito positiva. Eu acho mais bonito ainda quando o cristão entende que até pessoas de outras religiões ou pessoas não religiosas serão salvas também. Acho que essa é a visão, por exemplo, do pastor Berloffa, que deve vir ao canal em breve, e do pastor Ed Renekiewicz, que já foi entrevistado por mim e deixou ali sua mensagem muito mais inclusiva, mesmo que de forma um pouco mais implícita, porque eu entendo que ele é um cara assim muito importante, uma figura cujas palavras têm muitos impactos e ele tentou ser um pouco cuidadoso, mas eu entendi, eu interpretei nas reflexões dele que não vai haver um fogo eterno para os ateus, por exemplo, tampouco para os homossexuais. né, como tem vídeos por aí, empurrar uma mesa cheia de pessoas, ele pode ficar sem camiseta durante as suas ministrações e cheio de pessoas cristãs ali que seguem ele pode falar palavrão na igreja e nenhum cristão pode falar nada, ele pode também ir contra as ideias da Bíblia e falar que aqueles que são homossexuais não irão para o foguinho. Parece que ele tá criando um mundo ideal pra ele, né, seguindo uma ideia muito platônica ou aristotélica. É uma coisa muito estranha, porque ninguém pode falar nada. E eu não duvido que daqui a um tempo esse vídeo, talvez, né, saia do ar porque o Pablo Marçal simplesmente decidiu tirar meu vídeo do ar e chamou o advogadinho dele lá e tudo mais pra fazer isso. Até agora não, Caio. Até agora tá no ar aqui, ó, há 2 meses, tá dando tudo certo. Gente, isso daí é sectarismo, quando você não ouve outras pessoas e só você é o dono da verdade. Então, enquanto a Bíblia for a minha regra e prática de fé, enquanto eu for cristão, eu vou defender a verdade. Não sigam Pablo Marçal. Ele é um pseudo-cristão e não respeita isso daqui, ó, a Bíblia. Então, pro Caio, Pablo Marçal é um pseudo-cristão. Olha só. A partir do momento que ele falou aquilo ali para o Carlinhos Maia, eu vi que é apostasia. É apostasia. Agora, vai contra, por exemplo, as ideias dele. Tenta defender a Bíblia e falar, Paulo Marçal, você está errado, cara. Você está usando os personagens bíblicos e todas as passagens bíblicas de uma forma errada. Você não merece receber, na verdade, o legado de cristão ou até mesmo o título. Você não merece. Porque o que você está fazendo é contrapondo as ideias bíblicas. E quem faz isso, normalmente, são os hereges e aqueles que apostataram da fé. Eu espero que você não chegue a esse nível. Na verdade, parece que você já está muito próximo. Então não tem como conciliar a teologia coach com os princípios bíblicos. Lembre-se Teologia coach. Gostei da expressão. que o primeiro coach da Bíblia foi Satanás. Olha só o que ele disse para Eva: coma do fruto, porque você será como Deus. Ou seja, parece um pouco uma pegada coach, né? É isso que as pessoas hoje em dia estão ensinando para nós. 10 passos para você ser próspero. 10 passos para você ser isso ou ser aquilo. Aí vem o Pablo Marçal tentando também ensinar dessa maneira. Olha, vamos ser como deuses, né? Ter riquezas, bens materiais. Na verdade, o primeiro coach da Bíblia foi Satanás. E parece que ele tem seus seguidores ainda hoje, né? Então esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Legal, legal. É interessante, Caio. Vou dar uma olhadinha nos seus conteúdos depois. Espero que não leve para o lado pessoal. Gostei de algumas reflexões que você fez a respeito da figura controversa que é Pablo Marçal e ilustrou muito bem como Pablo Marçal incomoda muita gente, incluindo muitos cristãos. Obrigado demais aí. Um abraço, Caio Modesto. O Thiago também mandou outro comentário aqui. Obrigado. Agora que eu vi que o outro superchat foi dele também. Acho que o Caio é reformado. Não vejo diferença dele para o Iago Martins e, sinceramente, nem para o Malafaia. Inclusive, acho que ele não deve gostar do René, do Ed Renekiewicz, né? Não sei, Tiagão. Não conheço ainda o Caio direito. Vou acompanhar
Deixa eu até me inscrever no canal dele aqui, eu não estava inscrito ainda, né? Deixa eu me inscrever aqui, ó, pronto, me inscrevi no canal do Caio Modesto para acompanhar um pouco mais o conteúdo dele, porque tem alguns evangélicos, católicos, espíritas que eu gosto de acompanhar. Mesmo que eu não concorde com boa parte das coisas ali, eu gosto de ver como eles pensam sobre alguns assuntos. Então, me inscrevi ali para conhecer mais o trabalho do Caio Modesto. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!